O texto base que eu gostaria de ler está em Romanos, capítulo 11, versículo 36, na versão ARA que eu vou estar lendo, diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Texto tremendo, assim, todo o texto da palavra de Deus, ele é muito bom, né? É um texto tremendo, toda a palavra de Deus, né? Porque ela é inspirada pelo Senhor. Mas esse texto está dizendo que por meio dele, para ele e porque dele são todas as coisas. Por isso que o título é Jesus, tudo a Jesus. Como você lê esse texto, ele resume parte daquilo que eu estarei ministrando. E também, para quem é das antigas aqui, existia um louvor, existe ainda um louvor, só que a gente não canta já faz um tempinho, que dizia: Jesus, tudo a Jesus. O que tenho, o que eu sou e o que quero um dia ser. Esse é Jesus. Por isso, nessa noite, meus amados, eu quero mostrar, através da palavra de Deus, somente coisas de Jesus. Eu quero colocar diante da igreja, né, esse título: Jesus, tudo a Jesus. Guarde esse título. Muitas vezes nós falamos tudo a Jesus, talvez nós nem cantamos mais esse louvor, tudo a Jesus, porque é um pouco forte. Nós cantamos e não cumprimos muitas vezes, né, aquilo que nós cantamos. Então, eu gostaria de colocar 3 pensamentos a respeito de Jesus. 3 pensamentos. O primeiro, estou falando sempre a Jesus. Então, esses 3 tópicos são pensamentos sobre Jesus. O primeiro tópico, o primeiro pensamento é: a Ele ouvir. Marcos capítulo 9, do 2 ao 7, na versão A21, diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas deles resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Amados, se tudo é para Jesus, então é a Jesus que nós devemos ouvir. Tudo a Jesus. Então, a quem nós devemos ouvir? A Jesus. Onde nós escutamos Jesus falar? Na sua palavra. Escutamos Jesus falar também muitas vezes pelos líderes, pelas ministrações que aqui estão. E nós precisamos ouvir essa pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que nos salvou, aquele que nos deu vida. Ele nos deu vida eterna. Uma atitude importante em nossa caminhada cristã é saber quem nós temos ouvido. Amém? Nós precisamos saber quem nós temos ouvido. O texto mostra a quem ouvir. Estava lendo esses dias uma manchetezinha, diz que o que ouvimos, o que nós lemos e o que nós vemos influencia na nossa saúde e influencia também na nossa vida. Interessante, né? Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós vemos, em parte, ela influencia na nossa saúde física e influencia também nas nossas vidas. Por isso nós precisamos ficar atentos a quem nós temos ouvido. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a Jesus. Nós precisamos ouvir a verdade que é
a palavra de Deus. Esse texto aqui, que eu acabei de ler, eu quero relacionar o ouvir também, trazer um paralelo com a oração. Muitas vezes, nossas orações, elas se tornam monólogos, ou seja, somente eu falo. Não sei se com você é assim, mas eu sei que muitas vezes, somente eu estou falando. Na realidade, muitas vezes nós não estamos nem orando, estamos apenas pedindo, estamos apenas colocando o Senhor na parede e pedindo alguma coisa. Mas não deveria ser apenas um monólogo, somente eu orar e pedir coisas e falar com Deus. Nós precisamos também ter um momento para ouvir o Senhor. Esse texto aqui é muito claro, né? Lógico que ele se refere à transfiguração, e o Pai, né? Deus, ele diz, a ele ouvir. Então precisamos dar ouvidos também àquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes nós dizemos, o Senhor não fala. Esse tempo eu ministrei, né? Um Deus que fala. O Senhor fala conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor fala hora de um modo, hora de outro, embora muitas vezes nós não atentamos para isso. E na oração, o Senhor fala conosco. Quando nós oramos, o Senhor quer falar comigo e quer falar contigo, mas nós não damos ouvidos. Por exemplo, um pai com um filho. O filho vai lá e pede coisa para o pai, e o pai fica ali, ouvindo o que o filho quer, e daqui a pouco ele acabou de pedir, ele vaza, como se diz, ele sai, e o pai não pode dizer nada, não pode nem dizer se vai dar ou não, né? Também tem isso. Então é preciso também, né, nós ouvirmos. Às vezes nós fizemos muitas coisas por aí que não deveríamos fazer, porque nós não soubemos ouvir. Amém, meus amados? Eu quero ir aos detalhes do texto, passar aqui do 3, do 4 em diante, para ver se eu localizo aqui a minha Bíblia. O texto diz assim, vou passar rapidamente, né, versículo 4, 5, 6 e 7. Versículo 4 diz assim, então Elias e Moisés apareceram diante dele e falavam com Jesus. Amado, você já parou para pensar, você já analisou, você apenas lê a Bíblia, você dá uma meditada, você busca a revelação daquilo ali. Olha o que diz o versículo 4. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus, né? Trazendo para os nossos dias, pensa no podcast, né? Elias, Moisés e Jesus ali conversando. É claro que a gente sabe que ali havia uma conversa, né, a respeito daquilo que iria acontecer logo com Jesus, da morte e da ressurreição. Mas, amados, veja, né, que privilégio poder estar ouvindo o Senhor Jesus. E ali estavam Pedro, Tiago e João, e mais Elias, né, e mais Moisés. O versículo 5. Versículo 5 diz assim, tomando a palavra, eles estavam conversando ali, os três, né, Jesus, Elias e Moisés. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que nós podemos aprender aqui? Pedro, ele não soube ouvir. Pedro não soube ouvir, amados, ele se atravessou ali no meio da conversa. Ele disse, ele tomou a palavra, diz aqui o texto. Ele tomou a palavra. Estava vendo aquela conversa ali que Pedro tomou a palavra. Ele foi usado. Não foi, meus amados? Vocês já leram isso? Já pensaram nisso? É uma revelação da palavra isso, não é? Como foi ministrado na outra vez. Olhando aqui, ele foi usado, mas também ele foi inconveniente. Veja onde que ele se meteu, em que conversa que ele se meteu. Muitas vezes pode acontecer conosco, né? Nós estamos aí conversando algumas coisinhas, tentando captar alguma coisa de alguém, e alguém vai lá e se intromete, se atravessa. E o versículo 6 diz assim, continuando, né? Pois não sabiam o que dizer, porque ficaram com muito medo. Então, aqui tem uma desculpa para aquilo que Pedro fez. Ele não sabia, diz o texto aqui, pois não sabia o que dizer, porque estavam com medo. Não sabia o que dizer, Pedro não sabia o que dizer. Amados, eu amo Pedro.
certo? Pedro foi nota 10. Mas eu só estou trazendo aqui um paralelo com o texto de Pedro, né? Então ele diz, não sabia o que dizer, e eu diria, ele falou besteira. Se não sabe o que dizer, se nós não soubemos o que dizer, o que nós devemos fazer então, meus amados, numa conversa? Fica quieto. Se nós não soubemos o que falar, vamos ficar quieto, como diz aí, cala a boca. Num momento desse, numa conversa dessa, e Pedro ali se atravessando. E no versículo 7, tem um paralelo com aquilo que o Gladson ministrou também. No versículo 7 diz: nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Jesus é o filho amado. Deus Pai está dizendo que Jesus é o filho amado, em quem ele tem alegria, em quem ele se compraz, e é a ele que nós devemos ouvir. Aqui nesse texto, assim como no batismo, que foi lido aqui, Mateus 3,17, veio o Senhor novamente e falou: este é o meu filho amado. Você pode pensar o que você quiser, você pode ler, meditar, buscar a revelação como você quiser, mas eu posso dizer que quando fala desse texto, pode estar falando também que ali estava Elias e Moisés. Deus diz: ouve a Jesus. Não que Moisés e Elias não fosse importante, mas muito mais importante era Jesus ali naquele momento. Amém, meus queridos? Né? Muitas vezes, por vezes nós preferimos ouvir, outras pessoas, nós preferimos ouvir os nossos ídolos, nós preferimos ouvir qualquer outra pessoa e trocamos o ouvir de Jesus. Muitas vezes você troca Jesus para ouvir alguém que muitas vezes você nem conhece. É muito importante nós olharmos isso. Aqui também eu quero chamar a atenção para o versículo 5 novamente, que diz, que fala sobre as 3 tendas, tomando a palavra Pedro a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas. Pensem, meus amados, Pedro diz: vamos fazer 3 tendas. Olhando para o contexto, Pedro até que tinha uma boa intenção ao querer ver as 3 tendas ali. Ali estava representado a lei, estava representado os profetas, estava representado hoje a graça que é Jesus. Até que a ideia dele não era tão ruim, mas não era uma direção. Quando Pedro diz: vamos fazer 3 tendas, o que ele estava fazendo? Ele estava igualando as 3 pessoas que estavam ali. É claro que Elias e Moisés, eles tiveram uma grande parte, muito grande parte da história do cristianismo, Elias e Moisés. Mas dentro do tempo dele, dentro do propósito que Deus tinha para eles naquela época, eles foram excelentes homens de Deus. Quem dera nós pudéssemos ser aquilo que esses 2 foram. Mas ali estava Jesus, ali estava a graça. Por isso a atenção especial era para Jesus. Não dava para fazer 3 tendas e nivelar Jesus com Moisés e com Elias. Cada um no seu tempo, meus amados. Nós também passamos por isso, por ciclos na vida. Nós temos o nosso tempo, daqui a pouco vem outro e tem o tempo daquele. E não dá para nivelar, não dá para igualar essas coisas. Jesus é superior a tudo e superior a todos. Amém? Ele é a graça, ele é superior à lei e é superior aos profetas. E como eu falei, e Pedro, naquela conversa ali, ele entra e se atravessa. Alguma semelhança deve ter com os nossos dias de hoje. Amados, eu quero colocar mais um adendo aqui que nós precisamos aprender a ouvir, dentro do tópico 1 ainda. Hebreus capítulo 1, do 1 ao 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Deus Pai
Atualmente Ele fala através do Filho, Ele fala através de Jesus. E nós podemos receber isto de Deus quando nós ouvimos Jesus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos um culto, quando nós ouvimos um líder, quando nós ouvimos um pastor, quando nós ouvimos alguém que comenta, que fala a palavra verdadeira de Deus. Amém? Nesse tempo, Deus Pai atualmente fala através dos seus filhos. Quando ouvimos Jesus, nós estamos dando honra e glória que o Pai deu a Ele. O Pai deu honra e glória a Ele. O Pai, por 2 vezes, Ele disse: fora outras coisas, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A Ele ouvi. O segundo ponto, meus amados, o segundo pensamento sobre Jesus é Cristo no centro. Cristo sempre, Cristo no centro. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 18, por gentileza, leiam comigo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer poderes, quer autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Esse é Jesus. Jesus precisa estar no centro de todas as coisas. Nós devemos tirar o foco de nós mesmos. Aquele que é um pouquinho egoísta, ele tem um pouquinho do foco centrado nele, vou dizer só um pouquinho. Muitas vezes nós queremos o foco para nós. Nós temos que tirar o foco de nós mesmos, do nosso casamento, da nossa empresa, do ministério, da nossa igreja, da sua empresa, de qualquer coisa. Se Jesus não estiver no centro, não vai haver plenitude naquilo que você fizer. O foco precisa ser Jesus. Ele é o centro. Nós lemos aqui, depois você lê novamente Colossenses 1, do 15 ao 18, ele diz que ele é acima de tudo e acima de todas as coisas. Não tem como. Nós não precisamos estar no foco, no centro de tudo. Quem precisa estar no foco e no centro de todas as coisas é o Senhor Jesus. Se tudo é para Jesus, Ele precisa estar no centro de tudo e de todos. Amém? De tudo e de todos. Porque Cristo deve estar no centro. Jesus Cristo deve ser o centro. Paulo, ele traz um alerta sobre esse assunto, meus amados. Talvez eu já li aqui alguma vez, em uma outra oportunidade, mas eu gostaria de ler 2 Timóteo 4, 3, na versão NVT, diz assim: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Preste atenção nesse texto. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Infelizmente, não digo a Igreja de Jesus, eu digo a instituição, o CNPJ, ele tem vivido isso. Muitas igrejas, elas têm ensinado somente algumas coisas que agradam as pessoas. O que me chamou a atenção aqui, que diz que depois virá o tempo que as pessoas não escutarão o ensino verdadeiro. Ensino verdadeiro. Se aqui diz ensino verdadeiro, então é porque tem também o ensino falso. Então precisamos ficar atentos, meus amados, com aquilo que nós temos ouvido. Jesus precisa estar no centro. É Jesus, não é a pessoa, não é a igreja, não é o dinheiro. É Jesus que precisa estar no centro. Eles querem ouvir o que lhes agrada. E se for ao contrário, muitas vezes
as pessoas acabam saindo da igreja. Por quê? Porque não estão recebendo aquilo que gostariam de receber em seus ouvidos. Mas nós devemos ouvir a quem? A Jesus. Quem é que deve estar no centro? É o Senhor Jesus. Querem ouvir aquilo que lhes agrada. E eles não pensam Jesus como o centro. Muitas pessoas chegam a pagar gurus gospel, tem esse termo, não sei se existe, mas eu digo, chegam a pagar gurus gospels para ouvir aquilo que eles querem ouvir e não dão atenção que deveria para aquele que está no seu lado. Muitas vezes não ouvem seus familiares, não ouvem seus líderes, não ouvem pastores que conhecem, claro, né? Você não pode chegar na internet e começar a ouvir a qualquer pastor, por isso que a palavra diz que é a Ele, a Jesus, que nós devemos ouvir. Mas as pessoas hoje, elas estão querendo muito ouvir aquilo que lhes agrada. É aquilo que lhes agrada. Mas o que nos agradar é a palavra de Deus. O que deve nos agradar é a mensagem centrada em Cristo. É a mensagem que nós ouvimos do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? A igreja não pode ministrar o que as pessoas gostam de ouvir. A igreja precisa ministrar Jesus como ponto central de todas as coisas. Mais uma vez eu quero lembrar, meus amados, não podemos flexibilizar o essencial que é a palavra de Deus. Não dá para flexibilizar o essencial que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode ser alterada. A palavra de Deus, que é verdadeira, ela precisa estar ali. E nós precisamos ministrá-la, quer você queira ou não. Nós não podemos flexibilizar o essencial que é a palavra de Deus. A igreja não pode se adequar, desculpe aqui o termo que eu vou usar, não pode se adequar às ovelhas, às pessoas. As pessoas é que precisam se adequar à palavra de Deus. Amém? Sei que muitas vezes é difícil nós ouvirmos algo assim, mas é necessário colocar Cristo no centro. E alguém precisa, nos alertar quando nós estamos querendo entrar no foco e deixando Jesus de lado. Alguém precisa nos alertar, porque por nós mesmos, nós vemos muito, a trave, é aquela árvore no olho do outro, mas nós não vemos, nos nossos olhos. Para nós ver nos nossos olhos, nós precisamos do quê? De um espelho, um bom espelho, ou de um irmão que está do nosso lado, para ver o nosso erro, não é isso? Você já pensou nisso? Que nós temos muita facilidade para ver o erro do outro. É porque nós estamos olhando diretamente para a pessoa. Mas nós não vemos aquilo que está dentro de nós. A não ser que nós olhamos no espelho, o que nós falamos para o nosso próximo. Olha, dá uma olhadinha e vê como é que eu estou. É muito difícil isso, meus amados. Amém, meus queridos? O que tem o foco em si mesmo, gosta muito de... Eu também gosto de algumas coisas que eu vou falar aqui, tá, amados? Mas não excessivamente. O que tem o foco em si mesmo gosta muito de mensagem centralizada no eu, nos meus direitos, nas minhas justiças, na fascinação excessiva por si mesmo. Isso é estar no foco, isso é estar no centro. Mas nós temos que trocar isso. É Jesus que precisa estar no centro. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Se tem Cristo no centro, eu tenho tudo, daí tudo é a Jesus. Amém? Eu quero entrar no terceiro tópico. Terceiro tópico é: Jesus é suficiente. Muitos se têm ministrado a respeito disso. Eu digo que isso que eu vou falar aqui, vocês já ouviram em vários lugares, ouviram várias vezes aqui, mas nós sempre vamos falar essas coisas. É bom nós lembrarmos de algumas coisas.
Algumas pessoas dizem que talvez isso seja chover no molhado, né? Eu, num outro lugar que eu ministrei, eu falei, eu já não falo mais isso, chover no molhado, porque a chuva é sempre diferente. Se a gente olhar a chuva também, nós podemos comparar com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é sempre diferente. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, quando você diz, vou chover no molhado, você entende o que é chover no molhado, né? Amados, eu não acredito no chover no molhado mais. Penso eu. Por quê? Porque cada vez que chove, são nuvens diferentes, é uma força de gravidade diferente, é tudo diferente. Não é a mesma coisa. Então, esse terceiro tópico é Jesus é o suficiente. João 19, 28 ao 30 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E beberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados, que texto! Muitas vezes eu pelo menos acho esse texto assim muito triste, né? Porque aqui ele diz: está consumado, e ele entrega o seu Espírito. Aqui ele acaba de passar por todo aquele sofrimento. É triste, não é? Mas nós temos que ver também o outro lado do tapete, como se diz, quando se confecciona um tapete caseiros, né? A parte de cima é lindinha, né? E a parte de baixo a gente fica os fiados. Nós precisamos sempre olhar os dois lados das coisas. Quando ele diz está consumado, ele está trazendo a liberdade que nós temos hoje. Ele está trazendo a graça que é ele mesmo, meus amados. Em Jesus, quando ele faz isso, ele diz que está consumado, nós podemos dizer que em Jesus, por isso que o texto o tópico é Jesus é o suficiente. Em Jesus, nós não precisamos de acréscimos. Quem gosta de futebol aí sabe que alguns jogadores fazem ser e no final, né, do jogo tem que dar acréscimo. Por quê? Porque não estava completo o tempo. Mas aqui não. Com Jesus, Jesus é suficiente sobre a sua vida e não há necessidade de nenhum acréscimo, não precisa fazer mais nada, porque quando ele disse está consumado, é o mesmo que ele disse, tetelestai, está pago. Você não deve mais nada, está pago. Não precisa fazer mais nada, não precisa mais acréscimo, não precisa mais corrente, não precisa mais pagar promessa de joelho, no milho, na brita, sei lá, flagelos, né? Quantos flagelos que você vê por aí em algumas épocas, né? Pessoas se autoflagelando. Quando Jesus disse que está consumado, ele está dizendo que Jesus, ele é suficiente. Ele é suficiente. Nós como cristãos, eu acho que, não todos, né? Mas um ou outro, ele tem, desculpe a expressão, ele tem uma inveja burra, porque ele olha para aquela pessoa próspera, para aquela pessoa rica. Estou falando do ímpio, aquele que não conhece Jesus, né? Ele olha para o ímpio, para o rico, e nós dizemos: ele tem tudo, mero engano. Ele só tem dinheiro, ele só tem uma casa bonita, ele só tem um carro bonito. Nós é que temos tudo, porque nós temos Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Nós temos que parar, amados, com essa igreja burra, entre aspas. Não existe isso. Quem tem tudo somos nós, meus amados. Né? Nós é que temos tudo. Quantas pessoas, né, cristãs que reclamam que não tem nada, mas é difícil alguém não ter nada hoje, né? Nós atentamos muito para aquilo que nos falta, mas se eu tenho Jesus, então eu tenho tudo, porque Jesus, ele é suficiente na minha vida. Quando nós olhamos para a falta, nós esquecemos, presta atenção, quando nós olhamos para a falta, se nós damos muita atenção para a falta, nós esquecemos e não valorizamos a obra redentora de Jesus, aquilo que Jesus fez ali na cruz. E se nós não valorizamos aquilo que Jesus fez na cruz,
estamos sendo o quê? Ingratos. Isso é ingratidão, meus amados. Nós temos que olhar para a obra da cruz e entender ali que é uma obra de amor do Pai para com o Filho. Amém, meus amados? O está consumado de Jesus foi o suficiente. Jamais alguém verá algo superior a isso. Não tem como. Meus amados, a palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E não tinha condição nenhuma, nós não tínhamos condição nenhuma de apagar aquele pecado que existia sobre as nossas vidas, a escravidão que existia sobre as nossas vidas. Somente Jesus conseguia fazer isso. Não vou contar tudo novamente, já ministrei um dia a respeito disso, mas Jesus, ele morreu pelos meus, pelos seus, e por todo o pecado da humanidade. Quando ele disse, está consumado, é suficiente para que todo o pecado seja deletado. Amém, meus queridos? Aleluia. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que, 2 Coríntios 5,17, agora o 5,21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos justiça de Deus. Amados, o escrito de dívida foi pago, foi rasgado. A obra da cruz, ela é suficiente. Agora nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse texto é muito forte e é muito confortante, porque agora nós temos essa condição de uma nova criação. Nós somos agora filhos de Deus. Nós nascemos de novo. Há um novo nascimento também no nosso espírito. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim: estou falando da suficiência de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Como eu falei, por nós mesmos não haveria jeito. Nós estávamos condenados eternamente. Condenado eternamente. Escravo eterno. Não tinha como nós fazer isso. Mas o texto diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou as nossas chagas. Aquele que é suficiente, ele já fez tudo por mim e por você. Nós fomos perdoados, nós fomos sarados, nós fomos justificados, nós fomos libertos. O que precisa mais, meus amados? Nada, apenas atentar para a palavra de Deus, apenas atentar para Jesus. É a única coisa que nos falta. E se você faz isso, você tem tudo, porque Jesus, ele é tudo. Tudo que Deus quer fazer em mim e na sua vida tem um propósito, que é glorificar a Jesus Cristo. Tudo que o Pai quer fazer na nossa vida tem um propósito. Tudo. Onde você está, existe um propósito ali, se você é cristão, que é glorificar a Jesus Cristo. Mostrar que somente Ele é suficiente em nossas vidas. Sendo Jesus suficiente, o que nos resta é apenas testemunhar daquilo que eu era, né? Do que Jesus fez por mim e daquilo que eu sou agora. É isso, é muito simples. Dentro de Jesus nós podemos fazer essas coisas. Jesus fez a obra completa na minha vida, está consumado. Está consumado. Jesus é suficiente. Né? Se eu tenho Cristo, então eu tenho tudo, porque Ele é suficiente na minha vida. Eu gostaria de concluir com o mesmo texto que eu iniciei. Mesmo texto que eu iniciei, Romanos 11, 36, e diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Amém? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Você já leu esse texto? Você viu que é porque dele é Jesus, está falando aqui de Jesus, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele então, a ele pois, a glória eternamente. Amém. O resumo desse sermão, meus amados, é ouvir Jesus, que é o Filho amado. Jesus no centro, ele é tudo que eu preciso. E ele, Jesus, é suficiente. Sem Jesus, que é o nosso favor, nós não somos nada. Sem Jesus, que é o nosso favor, nós não somos nada. Tudo Jesus, tudo que tenho, tudo que eu sou e tudo o que um dia eu quero ser. Amém?